Bom, então estamos aqui com o nosso companheiro Marcos Rezende, que vem da Fraternidade de Jardim Camburi, e ele vai nos contemplar hoje uma reflexão a respeito da ação da prece. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos, encarnados e desencarnados, né? Agradecer o convite. E pedir desculpas também, porque assim, se por algum momento a minha voz falhar, esses dias eu fiquei afônico, assim, sem voz, durante uns 7 dias, por infecção da garganta. Fiquei assim, gente, desmarco ou não desmarco, né? Vou esperar, porque assim, não vai ser por isso que Deus vai tirar a oportunidade de fazer uma palestra, né? Então, domingo agora, minha voz começou a voltar 100%, quase 100%, 90% aí, né? Então, assim, se por acaso minha voz falhar no meio do processo, você já sabe, tá? Tá perdoado. Bom, pessoal, hoje a gente vai estudar sobre a ação da prece, transmissão do pensamento, né? É um item do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 27. A gente sabe que todo o Evangelho, ele traz reflexões do Evangelho de Jesus, da vivência de Jesus para as nossas vidas, e com esse tema não é diferente, né? Ele é do capítulo 27, Pedi e obtereis, e dentro do capítulo Pedi e obtereis a gente tem esse fragmento da ação da prece, transmissão do pensamento. Ele é curto se a gente for fazer uma leitura corrida, mas dá para a gente tirar grandes reflexões em relação ao estudo de hoje. Então, o nosso objetivo hoje é compreender a ação da prece, como funciona a transmissão do pensamento e como nós podemos aproveitar a ação da prece em prol da nossa vivência, do nosso dia a dia, diante das vicissitudes da vida, diante de tudo que nos bate à porta todos os dias, ok? Então, para a gente entender a transmissão do pensamento, a ação da prece, a gente precisa pegar o conceito de prece, né? Na etimologia da palavra. Então, prece, o que é prece? Prece vem do latim prex, preces, que quer dizer o quê? Pedido, súplica, voto ou desejo. E aí temos a frase de Gandhi sobre a prece. A prece é a comunicação com o divino que existe em nós. Olha que bonito. Existe algo em nós que quando a gente faz a prece, a gente está comunicando algo que está dentro da gente, estado latente. Não é de hoje que a gente estuda que nascemos, né, simples e ignorantes. Né? O Espiritismo nos dá esse conhecimento, né, de sermos simples e ignorantes no momento do surgimento espiritual, e carregamos a centelha divina da perfeição em nós. Mas, assim como o diamante que precisa ser lapidado, essa centelha divina precisa ser lapidada. E todos nós temos ela em potencial. Da mesma forma, como a gente fala a centelha divina da perfeição, então o divino vive em nós. E Gandhi aí confirma para a gente. Então, no Evangelho, no capítulo 27, no item 9, diz que a prece é uma invocação mediante a qual o homem entra, pelo pensamento, em comunicação com o ser a quem se dirige. Então, olha que interessante. Ele se comunica, primeiro eu tenho que dirigir o pensamento, é a partir do momento que eu vou invocar através da prece, eu mantenho uma comunicação direta. Sem telefone, sem zap, sem qualquer outro meio de comunicação. Simplesmente pelo pensamento. Não precisa ter sexto sentido, não precisa ter qualquer outra qualidade, senão ser um espírito e sequioso, com desejo de se comunicar. E aí a gente vai falar mais à frente quais os motivos que nos levam a recorrer à prece e como a gente deve fazer uma prece com qualidade,
tudo mais. Refletindo principalmente em relação aos nossos pensamentos, né? Então, a gente fala que a prece a gente está comunicando, quem a gente está dirigindo, mas quem recebe a prece? Então, se a gente faz uma prece dirigida a Deus, né? Os espíritos servidores da vontade de Deus vão receber essa nossa prece e a partir dela fazer a tratativa. Ou seja, qual o conteúdo, qual que é o objetivo da prece, né? Que nenhuma mensagem é perdida. Muitas vezes, os incrédulos ou os ateus podem achar que a prece é uma forma, é um efeito placebo, e a gente sabe que não é. Hoje a ciência material, a ciência humana, ela já comprova a eficiência da prece através de estudos científicos em hospitais. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Então, toda vez que a gente reporta a nossa palavra a Deus, os espíritos servidores da vontade de Deus recebem aquelas impressões, aquela mensagem e fazem a tratativa de acordo com o objetivo dela, nosso merecimento, o que aconteceu, né, a casualidade e tudo mais. Se são dirigidas aos bons espíritos, são reportadas a Deus. E aí eu gosto sempre de brincar o exemplo do SEDEX, né? Dependente da forma que você vai enviar, a correspondência vai chegar. Existe o SEDEX 10, para o apressado existe o SEDEX hoje, né? Tem o SEDEX, enfim. Antigamente o SEDEX chegava até mais rápido, né? Hoje o SEDEX virou correspondência comum. Mas eu sou da época que o SEDEX era, eu estou falando como se tivesse 60 anos, né? Mas vivenciei essa época do SEDEX que chegava no outro dia. Hoje, se a gente pudesse comparar aos Correios, né, a gente poderia comparar isso. Existem diversas formas de eu enviar a mensagem. Elas vão chegar, mas por diferentes caminhos. Aí alguém pode perguntar, Marcos, quer dizer que uma pessoa pode ter privilégio de chegar à prece antes da minha prece? Existe isso? Se a gente for parar para refletir, que existem diferentes tipos de prece, assim como no slide anterior a gente fala que a comunicação, que é o pensamento, e aí eu lançaria a pergunta para vocês, né? Será que nossa prece está tendo força para ser enviada? Ou como a carta não passou, nem foi carimbada, né? Ou como um pensamento não saiu nem do teto da nossa casa ou da casa espírita. Porque tem prece que é assim, a gente acha, faz por fazer, como se fosse uma obrigação, e ela, na verdade, vira mais um desabafo do que uma prece em si. E aí a gente fica questionando, né? Será que teve eficiência? Existe uma prece, Marcos, que seja melhor do que a outra? Qual que é o sentido da prece, né? Então, primeiro a gente quer deixar claro que quem recebe a prece, independente de quem a gente dirige, a prece é recebida. Se é reportada para Deus, então o que acontece se é reportada para Deus? Os espíritos servidores vão fazer a vontade. De todas as formas elas são atendidas. Falo isso porque, assim, independente da religião, tem gente que ora pelo Espírito Protetor, ora para os santos em algumas outras religiões, ora, enfim, por um espírito, uma imagem. De toda forma, nenhuma prece é perdida. Ela sempre é direcionada quando ela é feita com o coração. E a gente vai falar um pouquinho dela aqui. E aí no Evangelho, continuando aí no capítulo 27, item 9, temos o seguinte fragmento. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. Então, por mais que nós vamos fazer a prece, reportamos, a gente é atendido por intermediários. Deus nos coloca na sua falange de espíritos que nos auxiliam enquanto encarnados. Nós sabemos que nós temos os protetores, assim como nós temos os inimigos também, mas temos aqueles que torcem por nossa evolução,
que zelam por nossa encarnação. Da mesma forma que um pai ou a mãe zela pela criança desamparada ou recém-nascida. Com o mesmo amor, são os Espíritos conosco. Então, dessa forma, a passagem nos fala o seguinte, que dependente do intercessor, nada sucede sem a vontade de Deus. Ok? Então, toda vez que a gente pensa em prece, a gente pode dividir a prece em atos fundamentais para a gente compreender. Pode parecer besteira, mas ainda vejo nos estudos espíritas, na casa espírita, o espírito ainda tem muito medo de fazer prece. E a gente sabe por que isso? Aí muitos falam que é a questão da timidez. E aí Joana de Ângeles, sobre a timidez, eu não me recordo do livro, se é uma das obras da série psicológica de Joana de Ângeles, que ela fala que a timidez, na verdade, não é uma qualidade. Muitas vezes, eu sou tímido, como se fosse uma qualidade. Não é. A timidez é orgulho. Né? Então, o fato da gente estar numa casa espírita, a gente está em casa, então era para ser tão quanto simples ou prático realizar a prece, seja para você ou com os nossos companheiros de jornada, que somos nós espíritas. E muitas vezes nós deixamos de fazer a prece por vergonha, por não saber a palavra correta. E na verdade não existe regra para a prece. Então agora a gente vai compreender os atos fundamentais. E se a gente hoje sente vergonha, ou se não temos o ato de fazer a prece diariamente, porque pode nos acometer isso, diante da correria do dia a dia, diante do cansaço, diante dos motivos que cada um sabe dos seus motivos, nós vamos entender que vale e muito a pena separar um pouco do nosso tempo para a realização da prece. Então, o primeiro ato fundamental da prece é o agradecimento. Quantas vezes não reclamamos da nossa vida? Sempre olhamos para o lado negativo. Precisamos melhorar isso, precisamos melhorar aquilo. Precisamos comprar isso, precisamos fazer aquilo, preciso conquistar isso. Todos os dias acordamos com isso na cabeça. A partir do momento que a gente entrega a prece para o ato fundamental de agradecer, nós começamos a mudar o prisma e a enxergar a vida por outro olhar. Comecem agora a pensar todas as coisas que hoje vocês têm, que nós temos. Pode no primeiro momento vocês lembrarem só das coisas materiais. Mas vamos tentar lembrar, nós temos voz. A voz permite a gente comunicar. Esses dias eu fiquei sem voz, gente, como é horrível. Fiquei 7 dias. Até conversar com minha filha, ela falava assim como eu falava. É horrível, porque você quer ser ouvido, você tem que, às vezes você precisa ser enérgico numa palavra, você não pode, porque sua voz não adianta, você quer chamar a atenção de alguém, você perde uma comunicação. Imagine a pessoa que não tem voz. Todo mundo aqui fala. Então, vamos agradecer a Deus. Agradecer a Deus que temos mãos que nos permitem manipular um alimento, gesticular, conversar, amparar, trabalhar e fazer nossa vida, os afazeres corriqueiros, porque tem muita gente que não tem. Agradecer a Deus por ter uma casa, por ter onde morar, por ter uma coberta no momento de frio e às vezes até um ar-condicionado, um ventilador no momento de calor. Milhões de pessoas no mundo não têm, nós temos. Agradecer o alimento, aquele mesmo que sobra a gente joga no lixo, a sobremesa deliciosa que a gente come, daquele nome estrangeiro que a gente nem lembra. Agradecendo a Deus, porque tem muita gente que morre de fome. Sem contar com todas as outras
coisas materiais do dia a dia, né? A bênção da família, do emprego, né? De morar numa cidade que, apesar de seus problemas, é uma das melhores do Brasil para se morar. E olhar o lado positivo das coisas. Isso é agradecer. Quando a gente começa a olhar o lado positivo, a gente começa a ver a nossa vida não como um lado sofrido, não vendo a gente como vítima do governo, do sistema, do destino, não. A gente coloca a gente como protagonista da nossa vida, para a gente escolher o que é certo ou errado, e a prece nos dando todo o equilíbrio necessário para a gente seguir. E a gente vai ver a importância dela. Agradecimento. O próximo é louvor. Dificilmente, não vejo muitas vezes a nossa doutrina espírita isso com tanta força, né? Talvez toda vez que a gente fala louvor, a primeira coisa que a gente imagina é o louvor evangélico, né? Que a pessoa levanta a mão, fecha o olho e fica fazendo assim, entregando para Deus. O que é isso na verdade? Sem medo de ser julgado, a pessoa, o frequentador, né? Louva a Deus, colocando Deus como um Pai, em todos os seus atributos, imaterial, onipresente, onisciente, né? Como a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus, colocando Ele como Pai, como Criador de todo o universo, e merecedor de todo o nosso respeito, e ao mesmo tempo da nossa fé. Ao mesmo tempo, louvar, toda vez que a gente reporta a Deus, imaginando Ele, nos colocando na nossa humildade, ou tentando, mesmo não sendo humildes, né, como deveríamos ser, mas nos colocando numa situação simples de reconhecer que nós somos errados e precisamos sim de auxílio, é uma forma de comunicar, de louvar. O próprio Evangelho tem algumas passagens que vale mais a pena, existem mais créditos daquele louvor do sujeito que se ajoelha e pede perdão por ser um pecador, do que aquele que fala, eu sei que outras pessoas fizeram isso, e eu sei que não é problema meu, se colocando muitas vezes como a gente faz, né? Eu sei que isso é um problema que é de terceiros, mas ao mesmo tempo eu peço proteção que eu sei que você pode proteger. Uma coisa é falar assim, outra coisa é, Senhor, eu sei que você conhece meus defeitos, sei das minhas limitações, sei das minhas falhas, Senhor, eu sei que eu sou limitado, mas venho humildemente pedir, Senhor, perdão, zele por mim, zele pelo próximo, e se colocar na situação de quê? De filho diante do Pai. Não precisam palavras rebuscadas, é o que o coração fala. E não precisa, nesses atos fundamentais, a gente fazer uma prece para agradecer, outra para louvar. A gente pode fazer um mix, né? Isso vem de uma forma muito natural. A título de entendimento, a gente está dividindo aqui, ok? E o próximo é o pedido. Essa aí todo mundo faz, né? Se a gente está bem, a gente faz prece. O que acontece quando a gente começa a passar mal? Né? A primeira coisa, Senhor, né? Tô passando mal, não aguento mais. Isso que muitas vezes a gente resiste, né? Tá passando mal, vai lá na farmácia, se medica, não passou, tá piorando. Aí não tem mais quem recorrer, vai e faz o pedido. É no momento do aperto que nós fazemos o pedido a Deus, que nós recorremos, não só na gente, para o próximo. É um familiar com câncer, é uma pessoa que precisa de oração para sair de uma situação de enfermidade. E aí eu falo enfermidade física e espiritual, porque a enfermidade física todo mundo vê, e a enfermidade espiritual que ninguém vê. Talvez um de vocês estejam sentados aqui, assistindo a palestra,
estão bem de saúde, visivelmente falando, não sei aí dentro se tem algum órgão com problema, mas visivelmente todos bem. Mas talvez tenha alguém aqui com depressão, com o coração apertado, precisando de auxílio. E é nesse momento que nós temos a ferramenta gratuita e acessível a todos, sem distinção, que é a prece. E Deus, como nosso Pai, que a tudo sabe, tudo vê, sabe das nossas necessidades. Agora, será que a gente sabe o que é necessário? Quando eu falei daqui do agradecimento, das coisas que a gente fala, nossa, Marcos, nem tinha parado para pensar nisso, do braço, da perna, da comida, né? Isso é o necessário. Todo o resto é supérfluo. Né? Ah, Marcos, mas meu celular não é supérfluo. Não é necessário. Assim, para a gente é importante, mas se você deixar, você não vai morrer por conta dele. Vai bater uma tristeza, vai ficar chateado. Mas a necessidade é o que nos faz estar hoje vivos aqui neste planeta. Então, a gente tem mais do que necessário. O nosso baú, o nosso caldeirão de oportunidades está abarrotado de coisas necessárias. Então, todo o resto é supérfluo. Toda vez que a gente sentir que está faltando algo em nossa vida, temos que lembrar da passagem de Francisco de Assis, que nos diz o seguinte: não vedes os pássaros, não semeiam nem ceifam, e nem por isso falta nem comida nem alimento para eles. Não é mais do que os pássaros? Não vedes os lírios do campo, nem Salomão na sua magnitude conseguiu tamanha beleza. E aí a gente para refletir, e é mesmo. Toda vez que a gente sentir aquele sentimento de que falta algo, de que eu preciso pedir algo que eu não tenho, lembre dos pássaros. O pássaro não tem um raciocínio lógico que a gente tem. Vive livre, por não ter o raciocínio não sofre, como nós sofremos em relação ao amanhã, a ansiedade aí, né? Então vamos sempre lembrar dessa passagem. Se mesmo assim a gente sentir a necessidade de pedir, a gente vai ser atendido. O capítulo que a gente está estudando é buscar e achareis. Buscar e achareis. Se você está buscando algo, você vai achar algo. Bater na porta para ela abrir. Agora não adianta eu querer arregaçar a porta de toda forma com a força. Eu tenho que bater para ela abrir. Às vezes não é o momento da porta ser aberta. Às vezes a gente bate de novo para ver se não vai abrir. Na verdade, a gente já bateu e está esperando o quê? Achar a oportunidade de acordo com N fatores. Existem variáveis que são controláveis. As nossas escolhas são controláveis. A gente escolhe estar aqui, a gente escolhe onde a gente vai viver, onde a gente vai trabalhar, se a gente vai ter uma família ou não, se a gente vai casar ou não, se a gente vai viver de uma forma ou outra ou não. Existem variáveis incontroláveis, que aí nós como espíritas temos que lembrar, que são as provas e as expiações. Estamos num mundo de provas e expiações, não é um mundo de felicidade. Sabendo disso, temos que, a primeira coisa de colocar na nossa cabeça é que podemos viver pílulas de felicidade ou momentos contentes de felicidade, mas isso não é regra do nosso planeta. Então, como fazer para viver de uma forma mais plena, Marcos? Vivendo nesse planeta com tantos problemas. Primeiro é saber enxergar a oportunidade através do problema. Se eu tenho um problema, se eu começo a olhar com os olhos de espírito, eu começo a perceber além daquele problema. Então, antes de começar a reclamar, porque às vezes, ao contrário do ato fundamental da prece, às vezes eu só reclamo. Nossa, isso acontece comigo. Nossa, por que acontece isso? Nossa, que maré de azar. E ao contrário da prece, a gente está
atraindo coisas negativas para a gente, né? E de atos simples. Então, se vocês pararem se você acorda, por exemplo, atrasado para o trabalho, isso é recorrente. Quem aqui não trabalha e já acordou atrasado? Todo mundo, uma vez ou outra na vida já deve ter acontecido isso. Se não, meus parabéns, né? Mas, enfim, por algum motivo o despertador não tocou, não dormiu bem. Se a gente já acorda com estresse e nessa correria bate o pé na quina, a gente já xinga, daquele momento a gente já começa a ter um dia ruim e não para mais. Se a gente para e vê que bate ok, começa a racionalizar tudo que acontece com a gente, tudo o que acontece dali para frente vira positivo. Da situação negativa. Porque para o estresse chegar lá no trânsito, ele começou em casa. Isso a gente começa a ressignificar essas coisas, né? E na verdade, quando a pessoa solta aquilo, o grito de desespero, ela solta para o mundo. E se a gente estiver despreparado, a gente capta aquele pensamento negativo, incorpora na gente algo ruim e a gente fica vivenciando aquilo. Quando a gente faz a prece, a gente está envolvido, e a gente vai falar mais à frente, protegido. Então, quando a gente for pedir, que a gente possa pedir, pensando realmente nas necessidades, e não a necessidade do pedir pelo material, né? É só a gente sempre brinca, né? Fala assim, a pessoa quer vou pedir a paciência. Se você pede paciência, Deus não vai dar paciência. Ele vai dar o quê? Provas para que você lide com pessoas que vão te colocar a nível de estresse, que você precisa ser tolerante para você praticar a sua paciência. A paciência é uma virtude. Não tem como ninguém perder uma virtude. Perdi a paciência. Não tem como. Se você tem a paciência, ela é sua. Nós não perdemos algo que a gente já adquiriu. Então, se a gente fala que perde a paciência, por exemplo, na verdade a gente nunca teve. Sempre a gente estava guardando ali, segurando, até não aguentar mais. Então, voltando aí, nós podemos fazer a prece aos outros, a nós mesmos, aos encarnados e aos desencarnados. Quando a gente não está bem, a prece é um instrumento magnífico de contato com a divindade. Você pode não ter uma pessoa para conversar, um psicólogo, pode não ter amigos, pode não morar com a família, não ter ninguém da família vivo, pode não ter casa, pode não ter fala, pode não ter comida, pode não ter nada, mas Deus vai te ouvir. Quando a gente faz uma prece a nós mesmos, mesmo que silenciosa em pensamento, Deus ouve as nossas preces e se existe a súplica pelo sofrimento, de uma forma ou de outra, se é para a gente passar por aquilo, a gente vai passar. Se tiver os atenuantes, irão acontecer os atenuantes. O que é isso, Marcos, atenuante? Porque às vezes a gente passa por um problema e é tão difícil, e aquele problema não acaba, que a gente vai, entrega para Deus, fecha os olhos e fala, eu não aguento mais. Quantas pessoas se entregam ao autoextermínio, ao suicídio, e quantas outras permanecem vivendo, mas entregues à depressão, né? A tristeza. Neste momento, quando a gente entrega a Deus, Deus não dá uma bagagem maior que a gente consegue carregar. Difícil é a gente reconhecer isso. Mas, no momento de dificuldade, se a gente tem mérito, a gente recebe os atenuantes. Então, toda vez que acontecer alguma coisa errada ou ruim para a nossa vida, pense, poderia ser pior. Se a gente está no bem, se a gente está fazendo um trabalho no bem, poderia ser pior, né? Então, um voo que você perde, que atrapalhou sua viagem, poderia ser pior.
Um pneu furado poderia ser pior. Perdi o dedo mindinho, poderia ser pior. Estou com úlcera, poderia ser pior. De todas as outras formas, é claro que a prece, a gente vive no planeta Terra, a gente vai procurar um médico para curar, a gente vai tentar identificar essas causas, que tudo que nos manifesta no corpo é de ordem espiritual, de uma forma ou de outra. O corpo grita, pede auxílio através desse instrumento material, mas é o nosso espírito que está flagelado. Então, nós sendo espíritas, nada mais prático refletir sobre isso. E aí é um instrumento excelente. Então, aos outros, e aí aos encarnados, né? Toda vez que a gente tiver um problema, em vez de criticar a pessoa, em vez de falar mal da pessoa, faça uma prece. Quantas vezes não emitimos o pensamento ruim? E eu falo, gente, esses outros aqui não são só os nossos entes queridos ou gente da casa espírita, não. Do presidente da república até uma pessoa que varre a rua da sua casa. De todas as hierarquias de trabalho que a gente hoje pode conhecer nesse mundo. A prece vale para todos. Se a gente começa a parar de criticar e a pedir, quem faz isso? A gente reclama tanto. Alguém já parou para pensar, para pedir auxílio, por exemplo, a quem hoje comanda o nosso país, que tantas vezes a gente reclama, está cansado, para que a espiritualidade possa envolvê-los, ou perdoá-los, porque não é fácil estar ali. Já falava o livro dos Espíritos, a maior prova é a prova da riqueza, e quando a gente fala que é da riqueza, não é só ter dinheiro, é o que o dinheiro proporciona, que é o poder. Quem aqui iria sucumbir ou não? Será que a gente iria sucumbir ou não? Para os nossos entes queridos, para aquela pessoa do trabalho que tem uma antipatia com você, e você não adianta, Marcos, mas eu não consigo. Vamos tentar quebrar isso. A prece é um instrumento excelente, que faz com que tudo que tiver de ruim ou de má impressão, que até a outra pessoa te interpreta de uma forma diferente, seja na casa espírita, na sua família. Marcos, eu tenho problemas de relacionamento interpessoal. Comece a pedir a Deus, abençoar aquelas pessoas, para aquelas pessoas começarem a te interpretar da maneira com que você quer ser visto. Você vai ter a resposta. E aos desencarnados, todos nós perdemos entes queridos, em breve iremos desencarnar também. Não significa que eu, por exemplo, tenho meus 32 anos, não significa que eu vou viver até os 60, 80, eu posso morrer amanhã, posso morrer hoje, posso morrer daqui a 10 dias. Né? Como vai estar o meu espírito e minha situação enquanto desencarnado? Estou preparado? E os meus familiares? Nós, espíritas, temos uma missão muito grande aos desencarnados. Toda vez que a gente chora, no seguinte sentido, de querer estar perto, ou guarda aquele bem material lá congelado, aquele quarto sem mexer, ou lembra, se estivesse aqui, seria diferente. A gente prende o espírito ao material. Da mesma forma que a prece direcionada, com uma lembrança salutar, ajuda o espírito ao desencarne, ainda mais se ele for materializado. Quando a gente faz o contrário, a gente está prendendo um ente querido. Por quê? A gente está emitindo o pensamento, e pensamento é forma. A gente está prendendo ele, não deixando ele seguir a sua jornada. Então, eu sei que é difícil para a gente. Então, toda vez que todos nós temos um ente querido mais distante ou mais próximo, toda vez que a gente for pensar no ente querido, que pense das fases boas, que reporte ao ente querido o equilíbrio, o caminho a seguir, porque muitos vão nos auxiliar, mas outros precisam de auxílio. E se a gente não pode ajudar, que possamos ajudar pela prece. Né? Em Tesouro dos Espíritas, Herculano nos diz a seguinte frase sobre a prece: a prece é a mais poderosa arma de que o espírita dispõe, como ensinou Kardec,
como proclamou Leon Denis. A prece verdadeira, brotada do íntimo, como a fonte límpida, brota das entranhas da terra, é um poder não calculado pelo homem. O espírita deve utilizar-se constantemente da prece. Ela lhe acalmará o coração inquieto e aclarará os caminhos do mundo. Olha que bonito, né? O ser humano não consegue calcular o poder da prece. Ela acalma o coração e coloca claro o caminho, o nosso caminho, a nossa jornada, né? E aí, a gente fala do pensamento, então, né, como no primeiro slide, a questão da prece é transmitida através do pensamento. E se o pensamento transmite, então qual que é o veículo do pensamento? É chamado fluido cósmico universal. A gente não consegue perceber, mas para minha voz sair, para vocês respirarem, para a gente escutar, a gente precisa de quê? De ar, correto? Precisa desse ambiente aqui. Mas, antes disso, todo o universo está imerso em uma substância muito pura, que a gente não consegue enxergar, que é chamado fluido cósmico universal. Inclusive, a manifestação de todos os espíritos do planeta, do grão, do menor átomo, menor partícula atômica, até o maior planeta do universo. Todos estão imersos ao fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal, ele, sabendo disso, significa o quê? Que meu pensamento, assim como uma corrente elétrica, ele tem livre acesso, mas ele vai depender de certas frequências para alcançar alguns campos magnéticos ou não. A gente pode comparar com a energia, né? Então, nele estão mergulhados todos os seres, encarnados, desencarnados. Então, a gente está mergulhado nesse fluido cósmico universal, ou chamado fluido universal. Tá? E aí, no Evangelho, segundo o Espiritismo, nós temos a seguinte frase sobre o fluido. Este fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é do som. Com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo de que as do fluido universal se estendem ao infinito. Belíssima comparação, né? Então, hoje, só sai som se eu tenho ar. Se você sai do planeta Terra, você pode dar um grito lá que não vai sair nada, porque precisa do ar para propagar o som. Neste sentido, o que acontece? Ele fala que é a mesma coisa, com a diferença de que não é circunscrito. O fluido universal se estende ao infinito. Então, a energia, é só voltar no slide aqui, que ele fala, né? Recebe da vontade uma impulsão. O que é vontade? Então, eu pensei, se eu estou com uma vontade, eu vou gerar um impulso ali para transmissão. Né? E é aí chamadas frequências, né? A energia da corrente de transmissão. Então, aí no item 10 do mesmo capítulo, capítulo 27, a energia da corrente guarda a proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhe é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Então, a energia da corrente guarda a proporção com a do pensamento e da vontade. Então, eu preciso pensar, mas a minha vontade, e a gente pode chamar de fé, é o meu desejo daquela mensagem chegar até lá, não, porque a gente pensa a todo momento, né? A gente pode, todo momento, a gente não para de pensar. Se eu falar para vocês, não pensem na maçã vermelha, vocês acabaram de pensar na maçã vermelha. O pensamento não para. Mas se a gente pode direcionar o pensamento para algo produtivo, excelente. Então, como é que funciona a transmissão do pensamento? E a gente trouxe uma ilustração de uma corrente fluídica. Não significa que a gente, para fazer prece, tem que encostar aqui não, tá, gente? Isso é só uma forma para a gente compreender como funciona a corrente fluídica. Então, dirigindo, pois, o pensamento para um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica
se estabelece entre um e outro, transmitido de um a outro o pensamento, como o ar transmite o som. Então é como se fosse uma corrente elétrica ali. A transmissão do pensamento se dá. E aí a questão 459 do Livro dos Espíritos. Influi os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? A gente está falando de pensamento, né? E a clássica resposta: muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. E a gente regala o olho, né? Nossa, mas os espíritos vão nos dirigir? Então, se a gente não tem o hábito de fazer a prece, não cultiva os bons pensamentos, a gente entrega para os maus pensamentos, que espírito que vai nos dirigir? E aí a gente fala de elevação mental, a sintonia do pensamento. Marcos, mas esse espírito obsessor está feio demais. Será que o meu é tão feio assim? Não sei. Mas de qualquer forma a gente colocou aqui só para ilustrar. Né? Os maus pensamentos, segundo Allan Kardec em A Gênese, capítulo 14, item 16, corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Então aqui ele colocou, imagine a gente numa cidade poluída, na China, por exemplo, né? Uma cidade da China, em que muitos moradores utilizam a máscara. Você precisa respirar porque o ar é vital, né? Mas ele está muito poluído, então você vai fazer um esforço para respirar, mas você está imerso na poluição. Então ele colocou, assim como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Então, se a gente está com mau pensamento, o pensamento é forma, a gente cria uma nuvem negra, né? Que, pasmem, pode inclusive ter cheiro, né? No livro Horizontes da Mente, inclusive tem horizontes da fala, horizontes da fala, da vida, da mente, do espírito Miramês. Inclusive, excelente leitura para vocês já começarem a trabalhar isso. Nós também, né? Que eu já li esse livro várias vezes, mas é um exercício diário. Inclusive, eu uso para o meu culto no lar. É uma série, mas todos muito excelentes sobre a questão de como se transformar, né? Bem prático. Ele fala a questão do pensamento. Então, o espírito equivocado, o espírito que está voltado para o mal, ele vai reconhecer a gente um pensamento ruim através da nossa psicosfera. Ele é atraído com aquela psicosfera. Assim como a gente vê, com uma visão mais ampla, uma cidade poluída. É a gente com o nosso pensamento. Então aqui a gente coloca a figura de uma pessoa que está em prece e automaticamente, quando a prece é feita com o coração, o espírito ele não sintoniza mais, porque são faixas diferentes. Pode demorar um pouquinho para a gente reequilibrar, porque não é de uma hora para outra. Assim como um banho, a gente fica sem tomar banho vários dias, o que acontece? Né? Vai precisar esfregar mais aí para sair as coisas. A mesma coisa é a prece. Então, se a gente faz isso frequentemente, é muito mais fácil desligar do que nos aprisiona. Em Dias Gloriosos, né, do livro de Divaldo, pelo Espírito de Joana, esse trecho, nós temos o seguinte fragmento: muitas vezes enfrentarás campos psíquicos minados por cargas viciadas e perigosas, imantadas por seres espirituais perversos e doentios, que se utilizam de outras pessoas para te alcançar e prejudicar. Acontece com alguém? Às vezes você está super protegido, o espírito não consegue te atingir. Não vamos colocar como vítima não, tá? Porque a gente já fez muita coisa errada no passado. Se estão cobrando hoje é porque a gente fez muita coisa errada. Mas tirando esse capítulo aí, se a gente está protegido, né? Estou super protegido, estou na minha, aí tem aquela pessoa que está desprotegida, que ela que vai ser o seu calcanhar de Aquiles, ela que vai tentar te derrubar, alcançando pessoas mais frágeis para tentar te derrubar. Somente poderás conduzir-te nessas batalhas com os recursos morais que provêm de onde? Das energias psíquicas. Como não temem outros recursos, será através das suas vigorosas emissões vibratórias que a ele escaparás. Energia psíquica, emissão vibratória, pensamento, prece. Viu como está ligado as coisas?
Então, imagine aquela pessoa desesperada, esse é o espírito intercessor da prece, né? Então, como é que funciona? O espírito, existe um estímulo do espírito de luz, toda vez que a gente faz uma prece de coração, existe um estímulo, ele vem com uma resposta que às vezes a gente não consegue claramente enxergar essa resposta, mas ela pode aparecer como o déjà vu, ou algum momento a gente vai saber como agir, e é o estímulo de luz. Então, a gente pode ver aí, esse estímulo de luz, ele vai para onde? Vai para o encarnado. Toda vez que ele faz a prece, ele recebe esse estímulo de luz e então capta esse estímulo e fica guardado. Seja uma intuição no momento do sono, seja no dia a dia, ele vai acalentando para, no momento certo, agir. Mas, voltando ao capítulo, aí ele fala, o homem se acha então na posição de alguém que solicita bons conselhos e os põe em prática, mas conservando a liberdade de segui-los ou não. Ou seja, nós recebemos as boas intuições, cabe a nós segui-las ou não. Marcos, como é que eu sei se é uma boa intuição ou não? A gente sabe. Toda vez que o pensamento vem em terceira pessoa, que você é isso, você é aquilo, você pode saber que você está com um problema escutando pensamentos ruins. Uma influenciação espiritual, que é anormal isso, todos nós passamos por isso. Então, toda vez que a gente escuta a nossa consciência, a gente age com qualidade na nossa racionalidade, a gente sabe que está seguindo o caminho correto. E ainda se tiver dúvida, que a gente possa fazer uma prece antes de tomar a decisão, porque ainda assim vai ser justificada. Deus está conosco. Então, a gente recebe esse estímulo, vai depender da gente utilizar ele ou não, no momento correto. E onde se encontra o poder da prece, então, Marcos? No pensamento, né? Como forma de energia. Está no pensamento o poder da prece, que por nada depende, nem do lugar, nem do momento em que se é feita. Como a gente comentou aqui. E aí eu trouxe para vocês, olha que interessante, essa é uma pesquisa do livro de Tadashi Domoto, que é o livro chamado Ninguém Tropeça em Montanha. Foi feita uma pesquisa sobre o pensamento nos Estados Unidos, transformando em porcentagem qual o teor dos nossos pensamentos, né? E a pesquisa revelou que 40% dos nossos pensamentos jamais acontecerá, 30% são pensamentos que a gente lamenta o que passou na vida, 12% falando da saúde, né? Aí a reunião familiar, nossa, fulaninho, estou com um problema no fígado. Aí o outro, nossa, eu estou com um problema na coluna. Quem aqui não tem uma família que fala de problema, né? 10% de assuntos insignificantes. 8% embasamento real. Isso quer dizer o quê? São, em média, 50 mil pensamentos diários que nós temos. E segundo a estatística, só 8% são relevantes. Se a gente fala que prece é energia, é energia vibracional, é fluido universal, gente, só 8% usamos só 8% de uma forma benéfica. Estamos assustados, porque eu durmo 1/3 da minha vida, né? Que a gente dorme 1/3 da vida encarnada. Quando eu estou vivo, eu uso 8% da utilidade do meu pensamento. Nossa, acabou a minha encarnação. Estou no chão, Marcos. Né? Calma. Isso aí é uma boa para a gente refletir o seguinte: eu consigo transformar isso? Pensamentos que jamais acontecerão. Está voltado à ansiedade. Lamentando o passado. Coisas do passado não movem montanhas. Vamos perdoar o que perdoou, passou. Não podemos olhar para trás. Né? Se olharmos para trás, que seja para corrigir, para não errar novamente. 12% saúde. Isso aí a gente consegue, né, gente? Com o tempo. Vamos combinar que a gente não está ainda... Tem problemas, mas que estão relacionados à saúde, a gente pode pensar menos e agir mais, cuidando mais dela. Assuntos insignificantes, tem como a gente eliminar. É só a gente parar para pensar. Quanto tempo a gente fala bobagem durante os dias, né? E 8% só embasamento real. E aí, voltando para o tesouro dos espíritas, Herculano nos diz que a própria ciência materialista está hoje provando o poder do pensamento e a capacidade da transmissão ao infinito.
O pensamento empregado na prece leva ainda a carga emotiva dos mais puros e profundos sentimentos. Então, já foram feitos estudos, inclusive não são estudos espíritas, mas estudos, por exemplo, de pessoas com o mesmo grau de enfermidade em hospitais. Aqueles nomes das pessoas eram recolhidos, nome completo, encaminhado para um grupo de oração, e outra metade não recebia oração. Aquele grupo de oração não conhecia as pessoas, não sabia quem eram aquelas pessoas que estavam rezando, e pasmem, aquele grupo que recebeu a oração ficou recuperado mais rápido que aquele grupo que não recebeu a oração. Então, se isso já é provado cientificamente, qual é o nosso papel e a nossa dúvida em relação a isso? Nós espíritas que sabemos a importância disso. Quando a gente recebe um passe, é uma forma de prece magnetizada. Quando a gente conversa conosco mesmo, é uma forma de prece. Quando a gente deseja o bem para o próximo em pensamento, é uma forma de prece. Tantas as vezes acontece com vocês que vocês emitem um pensamento para a pessoa, 2 minutos a pessoa liga para o seu celular. Parece brincadeira. Eu tenho isso com a minha irmã mais velha. E ela mora em outro estado. Eu penso e ela me liga e entra em contato, ou vice-versa. Isso, na verdade, nada mais é do que sintonia. Ela pensou em mim, eu pensei nela, estamos em sintonia, e aquilo deu a possibilidade de uma comunicação. Ela deu o insight ou a ideia de pegar e ligar para mim. Mas se ela tivesse desencarnada, com certeza estaria sentindo uma ligação espiritual. E nós temos essa ferramenta a todo momento. Então, se porventura sentimos a presença de um ente querido, que possamos chorar, mas de alegria, que possamos emitir bons pensamentos. E assim para o ente querido que está encarnado, está passando por dificuldades, e assim por diante. E aí a gente fala agora de pensamentos associados. Mais uma vez um fragmento do nosso tema, no capítulo 27, e agora item 15. 100 pessoas juntas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3, ligadas por uma mesma aspiração, orarão quais verdadeiros irmãos em Deus, e mais força terá a prece que lhe dirijam. Ou seja, não é quantidade, é qualidade. Mais vale uma prece no silêncio do quarto do que no meio da rua gritando para todos. A prece não precisa de palanque, não precisa de aplausos. Ela precisa vir do coração. Ela precisa representar o que a gente está querendo dizer com isso. É o nosso clamor, é o nosso grito de socorro, ou de agradecimento, ou de louvor. Ok? E aí, mais um trecho de Joana de Ângeles, dessa vez do livro Iluminação Interior, no capítulo 21, diz o seguinte: em face da percepção grandiosa do pensamento, aí mais uma vez, falando do pensamento, Jesus propôs que não se turbe o vosso coração, porque neles estão as ideias da harmonia do bem, quando permanecem em vinculação com o dever e o amor. O pensamento necessita do combustível das emoções superiores, a fim de estabelecer os vínculos com a mente divina, de onde tudo promana desde os princípios mais remotos. Ou seja, eu preciso que, para eu cultivar um pensamento bom, eu necessito de um combustível que é alimentado através de emoções superiores. O que é uma emoção superior? Existe aquela emoção que é material e aquela emoção que é plena, que é espiritual. Então, é a gente identificar isso. O que nos traz a emoção? Sabe? É comprar um bem ou fazer o bem. Então, isso são as emoções. Uma emoção terrena é temporária. A emoção superior envolve as virtudes. E a gente consegue identificar. Eu falo isso porque tem gente assim que pergunta o que é ser feliz, eu ajudar o próximo. Gente, que beleza, mas se a gente for perguntar o que é ser feliz, cada um vai dar um motivo pessoal. Então, uma hora a gente vai encontrar esse caminho aí também, de ver o outro como a gente gostaria que a gente estivesse vendo a gente mesmo. Então, para encerrar o nosso estudo, já entendendo o poder da prece,
eu trouxe uma prece que eu acho uma prece belíssima. Se naquele momento da dificuldade eu não sei fazer prece, eu preciso, enfim, não estou tendo palavras, que eu faça a leitura da prece de Cáritas. Eu acho essa uma prece linda. Eu tenho ela desde pequeno, quando eu ganhei da minha mãe, era um folhetim que no final da Casa Espírita entregava para a gente, guardava no meu livrinho. Não tenho mais, mas eu sempre recorro. E eu vou ler para vocês, a gente pode acompanhar no slide. Notem que essa prece é uma prece completa. Claro que a gente não vai fazer uma prece conforme todas essas palavras, mas o mais importante é identificar como foi feito de coração. Ok? Vamos lá. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permite aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santa e misericordiosa imagem. Então essa mensagem, eu encerro o nosso estudo de hoje, que possamos sair daqui um pouco mais aliviados, sabendo que temos recursos, esses recursos são gratuitos, sabendo que esse canal é livre de comunicação, e vai depender totalmente de nós essa comunicação com Deus, com Jesus, com todos os espíritos que hoje nos auxiliam. E lembrarmos sempre que nessa jornada não estamos sozinhos. É difícil a evolução no planeta Terra. Ninguém disse que seria fácil. Mas temos armas suficientes para que a nossa jornada seja atenuada. E a principal delas nós temos aqui, que é a prece, que é o desenvolvimento da fé, da reflexão, do contato com a divindade. E que possamos agradecer também a bênção de termos o conhecimento, de sermos espíritas, termos esse conhecimento desse instrumento que é a prece, que muitas pessoas não têm uma religião ou não conhecem o poder do pensamento, e hoje nós podemos, mais uma vez aqui, reforçar esse conhecimento. Então, que possamos retornar aos nossos lares, lembrando de fazer a prece, que ela seja recorrente e que Jesus nos abençoe.